Fala pessoal, Rogério Napoleão Júnior falando e agora nós vamos entender de uma vez por todas como funciona a lógica de programação na prática, tá? Então esse aqui é um dos vídeos da sequência de vídeos que eu vou fazer sobre lógica de programação na prática, né? No qual nós vamos abordar estes temas que são os temas básicos para a lógica de programação. Então nós vamos ver sobre tipo de dados, variáveis constantes, entrada e saída de dados, estrutura de decisão, repetição, vetores, matrizes, registros e subrrotinas, tá bom? E todos esses elementos nós vamos ver na prática utilizando o Visual G. Tá? O Visual G, para quem não sabe, é uma ferramenta desenvolvida aqui no Brasil por alguns professores que consegue executar um algoritmo em pseudocódigo. O que seria um algoritmo em pseudocódigo? Seria uma linguagem genérica para qualquer tipo de programação. Então, é no algoritmo, no pseudocódigo, que a gente aprenda como funcionam os elementos de uma programação. Então, se você quer programar em Java, em Python, na linguagem C, né, primeiro você precisa entender a lógica de programação e o pseudocódigo é uma boa ferramenta para entender estes conceitos, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro vídeo, que vamos tratar de tipos de dados, variáveis e constantes, tá bom? Então aqui, como o nosso vídeo é na prática, eu já vou abrir direto aqui no Visual G e vou começar a aplicar os conceitos diretamente aqui no algoritmo, tá? Então o que acontece? Quando a gente está manipulando um programa, né, uma regra de negócio que a gente quer implementar, um problema que a gente quer jogar para o mundo computacional, nós precisamos dos dados, né? Então vamos supor, se nós quisermos verificar se uma pessoa tem mais de 18 anos ou menos de 18 anos, a gente precisa ter um dado, né? E este dado, ele precisa ser de um tipo, né? Por isso que a gente tem na lógica de programação os tipos de dados. Então, quais seriam os tipos de dados que a gente tem para trabalhar no mundo computacional, né? Principalmente aqui na questão de pseudocódigo e algoritmos. Quando eu quiser tratar números inteiros, né, sem casas decimais, por exemplo, a idade, né, eu uso o tipo inteiro. Então, eu posso criar aqui uma variável, que eu já vou explicar o que é, do tipo inteiro, tá? Então, quando a gente fala de tipo de dados, a gente indica qual tipo determinada variável, né, vai receber de informação. Neste caso aqui, eu criei uma variável idade, que ela vai receber apenas número inteiro. Então, ela tem um tipo definido. Tá, então agora o que são as variáveis, tá? As variáveis são espaços na memória do computador utilizado para armazenar essas informações para que eu possa processá-las. Então, quando eu crio uma variável idade, essa variável idade ela tem um espacinho para armazenar um número inteiro no meu programa. Então, isso é um conceito muito importante que a gente usa nas mais diversas linguagens, tá? Então, eu posso criar também variáveis de outros tipos, porque não existe apenas o tipo de dado inteiro, existem outros tipos de dados, né? Então, vamos supor, se eu quiser armazenar um valor decimal, por exemplo, quanto custa um produto, então eu poderia criar uma variável aqui, preço do produto, e o tipo dela eu indico que é um decimal, tá? Desculpa, não é decimal, é real, tá? O tipo real, ele aceita um valor decimal, ou seja, um valor com vírgula, tá? Então, aqui nós já estamos vendo dois tipos de dados. Eu criei uma variável para armazenar um valor de idade do tipo inteiro, e eu criei uma variável preço-produto para armazenar um valor decimal, que a gente define como tipo real. Eu posso também querer armazenar palavras ou letras. Então, para eu armazenar letras, eu poderia criar uma variável aqui, letra, tá? Do tipo caractere, tá? Então, o caractere, ele é responsável por armazenar uma letra apenas. Então, ele vai armazenar a letra A, a letra B, a letra C, dependendo da necessidade que vocês tiverem. Agora, vamos supor que eu preciso armazenar um nome de um cliente, de alguma forma, tá? O nome, normalmente, é um conjunto de caractere, tá? Mas aqui em pseudocódigo no Visual G, eu posso tratar como caractere. O caractere ele serve para uma letra apenas ou para um conjunto de caractere. Mas não é assim que funciona para todas as linguagens de programação. Normalmente nós temos um tipo que indica,
né? Para armazenar uma letrinha apenas, e quando eu quero uma cadeia, quando eu quero uma lista de letras que formam uma palavra, né, normalmente eu posso ter uma string, né, ou eu posso ter um vetor de caractere, que a gente vai ver o que é mais na frente. Mas é bom só a gente ficar ligado que tem essa pequena diferença. E para a gente entender, eu criei estas variáveis, então a gente já sabe que variável é um espacinho na memória do computador quando está rodando o programa para armazenar uma variável. Né? Essas variáveis, elas têm tipos, né? Os tipos de dados que vão ser armazenados naquele espacinho ali. Tá? Isso aqui eu estou declarando num bloco de variáveis. Tá? Isso aqui é uma estrutura de algoritmo. Esse algoritmo segue um padrão de escrita, né? Segue um esqueleto para eu escrever determinado programa, determinada sequências de instruções de lógica de programação. Então, toda sequência de lógica de programação, né, ela é posta em um algoritmo. O algoritmo é responsável por ter essas instruções. Então, o algoritmo aqui, vamos entender só vamos dizer assim, os componentes do algoritmo. Primeiro eu declaro o nome do algoritmo, né? Então aqui eu posso botar o nome dele de exemplo. Depois eu tenho o bloco var, onde eu declaro as variáveis e seus respectivos tipos, que a gente já sabe o que é. E depois eu começo a criar o programa. E aqui entre no início e fim do algoritmo é onde eu consigo escrever o programa. Então, como o idade é um espacinho na memória que eu consigo armazenar uma informação, eu simplesmente posso pegar a variável idade e com este comando eu posso armazenar um valor. Então, neste momento aqui, ó, eu estou armazenando o valor 20, né, na variável idade. Eu poderia pegar um preço do produto também e associar um valor. Vamos supor aqui um produto que custe aí R$4,50. Eu poderia botar o valor aqui também, tá? Mesma coisa para letra. Eu posso atribuir uma letra para esse cara aqui. Para eu atribuir, né, eu ponho entre aspas e a letra que eu quero atribuir. Para o nome, mesma coisa. Eu posso usar essa setinha para a esquerda para atribuir um valor na variável nome, tá? Então eu posso botar meu nome aqui, Rogério. Então neste momento aqui, o que acontece? Eu tenho um espacinho na memória, eu disse qual tipo de valor vai dentro desse espacinho da memória, e quando eu iniciei o meu programa, eu efetuei aqui a atribuição de determinado valor à sua execução. Então, se eu botar para rodar esse algoritmo aqui, né, aqui no Visual G a gente consegue rodar, vejam só, na nossa tela não aparece nada, porque a gente não botou nenhum comando para escrever na tela, mas aqui no meu Visual G, eu consigo ver os valores que estavam na memória. Então vejam, as áreas das variáveis de memória, globais ou locais, isso depois a gente vai ver mais para frente. Então quando eu rodei o meu programa, eu tinha uma variável do tipo inteiro que recebeu o valor 20. Depois eu tenho uma variável preço-produto que recebeu 4,50, uma letra que recebeu A, e a variável nome recebeu Rogério. Então eu consigo, através de atribuição, pegar uma determinada informação e armazenar numa variável, né, que tem um tipo. Eu também posso fazer operações matemáticas. No algoritmo, a matemática, né, é muito comum de se trabalhar. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, ó, pegar... deixa eu só fechar esse cara aqui. Eu poderia pegar a variável... Eu poderia criar uma soma entre dois valores. Então, vamos supor, eu vou criar uma outra variável aqui, ó, valor 1, valor 1 e valor 2, do tipo inteiro. Tá? E esse cara aqui, o que eu posso fazer? Eu posso atribuir o valor 1, o número 10, tá? Posso atribuir o valor 2, número 15, e eu posso criar até uma outra variável aqui, do tipo resultado, no qual eu consigo pegar resultado, vai atribuir o valor 1 mais o valor 2. Então, nesse momento, eu atribuí um valor 10 para o valor 1, para a variável valor 1, atribuí o valor 15 para o valor 2, e depois eu somei essas duas variáveis. Vamos ver se vai rodar aqui. Ó, então, o que aconteceu? Eu rodei o algoritmo, certo? Ele pegou... Isso aqui é tudo que está ocupando espaço de memória. Então, ó, vejam que agora ele alocou o número 10 aqui para... Ele alocou o número 10 aqui, ó, para a variável 1, tá?
depois o número 15 para a variável 2, e o resultado final, tá, chegou no 25. Então vejam, nós temos variáveis, certo? Depois nós definimos os tipos dessas variáveis e nós podemos atribuir valores a essas variáveis, e depois nós temos disponível ali no algoritmo e qualquer linguagem de programação, nós temos operações matemáticas que nós podemos estar fazendo. Então nós podemos estar fazendo uma multiplicação, uma subtração, uma divisão e por aí vai, tá? Então essa questão de operações nós vamos ver durante as aulas, né? Durante esses vídeos práticos nós vamos aprender a trabalhar com algumas operações. Nós temos um outro tipo de dado interessante, que eu até estava me esquecendo de falar, mas eu vou falar aqui, que é o valor booleano, tá? Que é o verdadeiro ou falso. Então, se eu quero definir alguma coisa que é verdadeira ou falsa, eu poderia criar tipo um marcador aqui do tipo booleano, né? Lógico, né? A gente chama de lógico. Então, esse valor lógico ele vai poder armazenar um valor falso ou verdadeiro. A questão do falso e verdadeiro também a gente vai ver durante as práticas, tá? Dos próximos vídeos, como a gente pode estar usando esse cara. E nessa apresentação de hoje nós estamos vendo o que são variáveis, tipos de dados e constantes. Se a gente vê a apresentação aqui, tem variáveis e constantes. Constantes nada mais é que uma variável que nunca muda. Então, algumas linguagens a gente consegue definir que determinada variável não vai mudar de lugar, não vai mudar de valor no decorrer da sequência do programa. Então, isso seria uma constante. Uma constante é uma variável que não muda, né? Ela é constante, né? O próprio nome já diz. Então, eu atribuo um valor nessa constante e ela poderá ser usada em qualquer lugar do meu programa, né? E nunca poderei mudar o valor dela. Tá bom, pessoal? Então, este seria o primeiro vídeo da lógica de programação na prática, onde a gente viu tipos de dados, variáveis e constantes, tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau.